Olá, tudo bem? Meu nome é Jaqueline e o trabalho que iremos apresentar é sobre as bases linguísticas da alfabetização e seus tópicos. O nosso grupo está composto por nossos colegas Igor Caetano dos Santos, Leidivane Teles de Souza e Nicole Vilela Toledo. Vamos apresentar agora o conceito das bases linguísticas da alfabetização e seus tópicos. Por fazer parte das relações humanas, a linguagem, em suas diferentes formas de manifestação, ela revela opções políticas e ideológicas e também, na sala de aula, opções teóricas e metodológicas. Assim, não é só o conhecimento, mas também a prática consciente dos postulados teóricos diferentes a cada concepção de linguagem. Adentrando mais no assunto sobre as bases linguísticas da alfabetização, falarei sobre dois tópicos. O primeiro é o tópico do método sintético. Inicia-se com o nome das letras do alfabeto, para depois fazer as combinações silábicas e então montar as palavras, para depois as crianças ler as sentenças curtas, até chegar às histórias completas. Por exemplo, quando estamos aprendendo a ler, soletrando. Como não sabemos falar a palavra, ler a palavra bola, nós usamos o soletrar, né? Pegamos B mais o O, forma a palavra bó, o lá, o L mais o A palavra lá, aí junta a sentença, bola, então forma a palavra. O outro método que eu irei abordar agora é o fônico ou fonético. Ele integra o conjunto dos métodos sintéticos que privilegiam as correspondências grafônicas. Seu princípio organizativo é a ênfase na relação direta entre fonema e grafema, ou seja, o som da fala e a escrita. Por exemplo, dizer as palavras em duas partes, como papagaio ou a palavra televisão. Aí, juntando as sentenças, conseguimos escrever a palavra que foi sentenciada, né? Agora, para abordar os outros métodos, passarei a palavra para o meu colega Igor. É com você. Olá, eu sou o Igor e hoje nós vou continuar falando sobre métodos. Primeiramente, vamos falar sobre o método silábico. Considera a sílaba a unidade linguística fundamental, onde só se pronuncia a consoante juntamente com a vogal. Inicia-se por sílabas formadas pela consoante mais vogal até chegar às sílabas mais complexas. O processo se apoia em cartilhas que apresentam as famílias silábicas, podendo associá-las a desenhos e logo mais a textos pequenos. O método foca em uma unidade facilmente identificável como um som, já que pronunciamos sílabas com som e não sons de letras. Há risco de tirarmos os alunos de textos reais. Já nos métodos analíticos, vamos do todo para as partes, originando-se de unidades e significados. Aqui a proposta é que se forme um repertório antes de construir as frases e textos pequenos. A unidade é a palavra que deve ser reconhecida graficamente sem a necessidade de decompô-la em sílabas ou letras, ou mesmo fonemas. Neste método, apresenta-se um grupo de palavras que os alunos tentam reconhecer pela grafia, memorização, associação às imagens e exercícios de movimento da escrita. Permite aqui trabalhar em unidades menores, sem dissociá-las do significado. O aluno aprende estratégias de leitura inteligente e associa a leitura com o prazer à informação. Focar só no reconhecimento gráfico das palavras pode prejudicar o das sílabas, letras e grafemas, afetando o reconhecimento de novas palavras. Agora sobre o método de sentenciação. Aqui a proposta é a partir de uma unidade de significado mais completa, que é a frase. O estudante deve reconhecer e reconhecer o sentido de uma sentença para só depois as suas partes menores, que são palavras e sílabas. Aplicada a partir da oralidade das crianças, onde se extraem orações simples, as frases podem ser depois consultadas. A sentenciação permite
que os alunos relacionem com o significado dos textos e aprendam a utilizar estratégias de leitura inteligente. Esse método pode acarretar problemas, como dificuldade em decodificar textos novos. Método global. Parte-se de um texto trabalhado por certo tempo, no qual o aluno memoriza e entende o sentido geral do que é lido. Só depois se analisam as sentenças e se identificam as palavras, comparando as suas composições silábicas. Este método mantém o foco no sentido dos textos e proporciona, desde o início da aprendizagem, o contato com o texto. O trabalho sistemático com as unidades menores, que são parte de estrutura básica da escrita, pode ficar enfraquecido. Além disso, o uso só de textos para fins escolares não é positivo. A criança precisa conviver com textos reais. Este foi o nosso trabalho sobre métodos da disciplina de Bases Linguísticas da Alfabetização, do curso de Pedagogia da Universidade Estadual de Goiás.